O ex, antigo Twitter, está fora do ar no Brasil. Lá vem vídeo para dar dor de cabeça. Mas eu não fujo desses assuntos. Gosto de falar de temas que vão além do futebol. Como um cidadão, eu não sou um operador do direito, evidentemente, mas eu sou um cidadão e todo cidadão deve se atentar ao equilíbrio de poderes, deve se atentar ao papel institucional de cada órgão da República, de cada agente público, deve se preocupar com ritos legais constitucionais. É isso que a gente tem que fazer como cidadão. Então aqui é um vídeo de um cidadão. Eu vou dar a minha opinião. Como eu avalio esse quadro muito problemático que o Brasil atravessa, nós não vivemos uma normalidade institucional e quero falar um pouco de como nós, como sociedade, estamos recebendo isso. O brasileiro adora fazer piada, eu acho que não é momento para fazer piada. E uma parte dos brasileiros adora usar o argumento de conveniência ideológica. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Se ele está comigo, show! Não tem problema ele atropelar o devido processo legal. Se ele está contra mim, aí talvez eu mude de opinião. Não é isso? Então vamos lá. O Brasil viveu um risco autoritário, o risco democrático, e o STF cumpriu um papel de agente controlador desse risco, extrapolando algumas das suas atribuições, atropelando alguns processos para evitar uma escalada autoritária. Porém, com a diminuição desse risco, com eleições, um novo grupo no poder, exercendo livremente, o mandato do atual presidente, do Lula, está sendo exercido tranquilamente, já há quase 2 anos. Se esperava que esse ímpeto do STF arrefecesse, isso não aconteceu. Não aconteceu. O STF continua muito na figura do seu principal ministro hoje, Alexandre de Moraes. Eu quero falar sobre isso também, sobre exposição de ministro do STF, dessa super exposição. Enfim, liturgias são muito problemáticas aqui no Brasil. Falei sobre isso essa semana, como não se dá valor e não se preserva isso aqui no país. Não se considera isso como algo importante. Então, não diminuiu a escalada, eu diria, autoritária do STF. Você tirar do ar uma plataforma que não cumpriu, na figura do seu principal acionista, uma decisão judicial e prejudicar toda uma cadeia de negócios que é desenvolvida dentro da plataforma, sim. Muitas grandes, pequenas, microempresas ganham dinheiro no Twitter. Influenciadores, jornalistas, figuras públicas. O Twitter é um espaço não só de difusão de pensamento, mas de visibilidade para negócios. Negócios são feitos no Twitter. Então você toma uma medida extrema, como já foram tomadas outras até em instâncias menores. Chega um juiz de primeira instância de uma cidade pequenininha do estado, né? E aí chega e fala: tira o WhatsApp do ar, porque o cara não me deu aqui o que eu pedi, o dado do usuário tal. E aí você arrebenta com negócios feitos no Brasil inteiro. O Telegram, mesma coisa, né? Então é uma medida muito extrema, com uma dose autoritária e que prejudica, não é o Elon Musk, prejudica todos nós. O Twitter é fonte de negócios, de informação, é um canal de debates, nós estamos num período eleitoral, o que eu acho que torna ainda mais sensível, problemática essa decisão de suspender a plataforma, de tirar a plataforma do ar, num período eleitoral. Soa como censura. Houve um pedido no início de agosto para retirar alguns perfis, e aí uma multa foi dada porque o X não tirou perfis do ar, por exemplo, do senador Marcos Duval, que eu considero uma figura, assim, lamentável da política nacional. Lamentável, mas o que o Marcos Duval andava postando? O cerco está se fechando contra o STF. Porque, né, vem matérias falando de vazamentos e tal. Eu vou aos tribunais internacionais contra o STF. Caramba, isso é suficiente para pedir o fechamento do perfil, o trancamento do perfil de um senador da República, de uma autoridade, por mais tosca ou não que ela possa ser, e eu acho que é, o Marcos Duval. Mas, enfim, a plataforma não cumpriu. Nós precisamos estar em 2 páginas aqui, né? É muito importante dizer o seguinte: lei, decisão judicial, olha para a nossa lei. Vamos falar de lei agora. Decisão judicial, você contesta, você recorre e cumpre. Cumpre. O X não cumpriu uma decisão judicial, ok? Segundo ponto, empresas estrangeiras que vêm investir no Brasil precisam ter representação legal por aqui. O X fechou o escritório. Temendo que a sua representante legal do Brasil fosse presa injustamente. É um ponto muito problemático, mas vamos lá, o Telegram passou por isso.
E precisou indicar um representante legal do Brasil para não ter as suas operações interrompidas por aqui. Então, faz parte da nossa lei. Quer investir aqui? Tem que constituir um CNPJ, uma sede, um representante legal. Alguém para ser intimado, caso a empresa descumpra as leis do país. Ora, a plataforma precisa se adequar às leis de cada país. A questão que é delicada aqui é que, por exemplo, nós temos inquéritos. Não dá para. A gente não pode tratar como normal. Não dá. Um cenário institucional onde um ministro do Supremo. Veja como é anômala essa concentração de poder. É algo histórico no Brasil. O que acontece agora, acho que nunca aconteceu na Suprema Corte. Veja a anomalia dessa concentração de poder num pedaço importante da República. Você tem hoje um ministro que figura ao mesmo tempo, simultaneamente, como interessado, delegado, promotor e juiz. Isso é muito problemático. Você tem inquéritos hoje, se você for olhar, por exemplo, esse inquérito sigiloso, ontem você ia lá na página do STF e tentava achar, né, tinham lá vários despachos, só que você não conseguia abrir. Provavelmente era comunicando a Anatel, comunicando a Apple, a Google, vai tirar do ar, operadoras, o VPN. Não tira mais o VPN. Tinha um monte de despacho lá, você não consegue abrir. Porque é tudo sigiloso, porque é um inquérito sigiloso. Inquérito precisa ter prazo para acabar, precisa ser transparente e precisa ter um objeto determinado. Nada disso acontece nesses inquéritos, porque o ministro Alexandre de Moraes abre exceções para todas essas regras. E vai suspendendo conta, e vai afastando autoridade de cargo, e vai censurando empresa, e vai censurando veículo de comunicação, e vai impedindo a Folha de publicar reportagem, de publicar entrevista. Isso não é normal. E aí a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público é o responsável, se você não entende o papel das instituições do Brasil, por investigar e denunciar os crimes. Mas o ministro Alexandre de Moraes está fazendo tudo isso de maneira solitária, isolada. Isso me parece uma concentração de poder perigosa nas mãos de um ministro, que cumpriu um papel durante um período de proteção da democracia, mas acho que já se extrapolou demais. Só que a coisa continua escalando, continua subindo, a coisa não para. Então esse é o ponto, né? Nós não vivemos nesse momento. Você concordando ou não com a suspensão dos perfis, gostando ou não do Elon Musk, gostando ou não do Twitter, é obrigatório, não há uma segunda via, é uma única via. Olhando para a nossa Constituição, para aquilo que a nossa Carta prevê. Esse inquérito não era nem para estar sob a jurisdição do Supremo. São inquéritos com vários vícios de procedimento, são inquéritos intermináveis, muitas vezes não transparentes, de acordo com o que a nossa Carta prevê, a nossa Constituição prevê, concluímos obrigatoriamente, forçosamente, que o Brasil não vive um estado de normalidade institucional. Isso para mim está claro, ok? Então, feito aí esse resumo. Tem mais, tem um outro ponto que eu não queria, porque isso pode afetar todos vocês que têm empresas, que investem no Brasil, que empreendem no Brasil. O Moraes mandou bloquear recursos financeiros da Starlink, que é uma das empresas do Elon Musk, que é uma outra empresa do Elon Musk. Isso é de uma insegurança jurídica colossal, mas assim, sim, colossal. Imagine você é sócio do Elon Musk apenas na Starlink, mas você não é sócio do Elon Musk no X. Aí os teus ativos são congelados no país. Abre-se um precedente perigosíssimo. Mas assim, perigosíssimo. Então é uma missão, vamos salvar o país da democracia. O custo está alto. O preço a se pagar por isso está ficando cada vez mais elevado. Vamos falar aqui sobre o que eu penso da plataforma, o que eu penso do Elon Musk. Então vamos lá, pra você entender. Elon Musk não tem nada de santo, não tem nada de bonzinho. Não existe bilionário bonzinho, não existe bilionário santinho. Esquece. O Elon Musk, ele não comprou a plataforma para democratizar o debate público,
Ele não comprou a plataforma para dar voz a todo cidadão que queira se manifestar. Ele comprou a plataforma para exercer algum nível de influência no debate público. E é um cara com inclinações claramente à direita, até aí não tem nada demais, porque eu também sou, né? Mas é um cara que faz o uso político dessa plataforma como fez ontem. No meio da polêmica com o Brasil, o Elon Musk enfiou um argumento de que, olha só, hein, colocando a eleição americana na pauta, olha só, hein, tá vendo o que está acontecendo no Brasil? Se a Kamala Harris ganhar nos Estados Unidos, vai ser a mesma coisa. Ora, com que elementos ele pode afirmar tal fato? Quais são os elementos que substanciam essa previsão apocalíptica que ele faz sobre a eleição norte-americana? Então foi para isso que o Elon Musk comprou a plataforma. Agora, vamos e convenhamos, é um direito dele. A plataforma é dele, ele é o dono, ele pagou pela plataforma. Se ele tem uma inclinação à direita, se ele quer levar o debate um pouco mais para esse campo, se ele quer fortalecer esse campo ideológico, desde que ele não descumpra as leis do país, ora, é um direito dele. Tem um argumento que as pessoas estão utilizando, que é o seguinte: a plataforma piorou nas mãos do Elon Musk. Ora, como era o ambiente do Twitter, então, antes do Elon Musk? Me digam. Como o usuário médio do Twitter se comportava antes do Elon Musk? Me digam. O Twitter, então, era um lugar... Sabe o paraíso? Já fizeram algumas ilustrações sobre o que viria a ser o paraíso, a vida pós-morte, com anjos, com paz, com música de alta qualidade, relaxante, com ar puro, sem poluição, com saúde plena, corpos esbélticos, né? Um paraíso na Terra. Frutas de primeira colheita, a árvore da vida. Você vai chegar lá e vai encontrar com Adão e Eva. Nossa, estão aqui os primeiros, os que deram início à humanidade, eles estavam nos esperando. Olha que coisa linda, vamos encontrar Deus. O Twitter era isso antes? Não, o Twitter não era. O Twitter era o inferno. Sempre foi. Sempre foi. E o Twitter, antes do Elon Musk, ele era enviesado por... Assim como o Elon Musk enviesa o Twitter para a direita, o Twitter antes do Elon Musk, principalmente aqui no Brasil, eu posso falar do Brasil, mas você pode falar de qualquer lugar do mundo, ele era enviesado para a esquerda, ou não era? E, independentemente de para qual lado ele estava sendo puxado, no meio estavam usuários com pouquíssimo equilíbrio, com debates raivosos, muitas vezes desonestos intelectualmente. O que mudou, gente? Desculpa, eu não consigo me convencer, me parece que é um argumento de quem hoje vê a plataforma tomar um caminho ideológico diferente do seu e quer vender que antes disso era perfeito. Aí chegou o malvadão bilionário e acabou com a nossa paz. Não existia paz no Twitter, nunca existiu paz no Twitter, nunca existiu debate equilibrado do Twitter. Eu mesmo, é que agora o perfil tá fora do ar, né? Mas quando voltar o Twitter, porque eu acho que vai voltar, o X vai voltar, em algum momento vai voltar, vocês vão ver lá, a minha frequência de postagens na plataforma diminuiu, coincidentemente na era Elon Musk. Ninguém vai poder dizer que, tá vendo, é o Jorge puxando o saco do bilionário. Não, eu já me cansei do Twitter, inclusive lá atrás eu tive um período que eu fiquei uns 2 anos sem postar, voltei, e agora do ano passado pra cá, de novo. Continua, não mudou, o ambiente continua péssimo. Péssimo. Aliás, eu vou dizer para vocês, depois da chegada do Elon Musk na plataforma, ele colocou lá uma nova possibilidade de timeline para você, uma nova dinâmica de timeline. Você continua vendo, você opta agora, né? Você escolhe ler apenas os posts de quem você segue ou aquela coisa do para você, que são posts que o algoritmo te entrega baseado nos teus possíveis interesses e tal, de pessoas que você não necessariamente siga. Isso não existia antes do Elon Musk. E muitas vezes nessa sessão, o algoritmo me entrega posts de pessoas que eu desprezo, de temas que eu não gostaria de ouvir, ou de pessoas cujas opiniões não me importam, porque eu não levo a sério. Pessoas que não têm muitas vezes a mesma inclinação ideológica que a minha. Ora, nós não tínhamos isso anteriormente na plataforma. Então, assim, dizer que a plataforma ficou ruim depois do Elon Musk apenas e antes não era,
Eu não sei em que mundo essa galera estava, eu não sei em que plataforma essa galera estava navegando. Não sei, mas tudo bem. Fazer piada com isso, eu mesmo não fiz. Eu entendo que a gente tem esse espírito brincalhão, essa coisa, mas eu acho que o momento não é para isso. Eu acho que é um caso muito grave, eu repito, muito extremo, prejudica negócios, prejudica pessoas. A coisa não deveria. Ah, mas aí, ô Jorge, aí você vai dizer o seguinte, né, pra mim. Pô, Jorge, mas então pensa só. O cara fechou a plataforma o cara fechou o escritório do Brasil. Não tem como notificar ninguém da plataforma, porque ele não mora aqui e ele não tem mais representante aqui no Brasil. Como é que faz? Carta rogatória. Carta rogatória. Intimação via post na rede social marcando a plataforma, isso não está previsto no ordenamento jurídico do Brasil. Quer intimar alguém no exterior? Carta rogatória oficiada ao país de residência do alvo da ordem judicial. Ponto final. Então você tem também uma questão técnica aqui, eu falei que ia me cercar de aspectos técnicos aqui para discutir esse ponto. Então você tem ilegalidades aqui. A questão dos acionistas, a questão de bloquear os recursos da Starlink, é como eu já disse aqui. Você pega uma outra empresa, cujo dono é o mesmo, mas você tem outros acionistas, diversos acionistas que vão ter que pagar essa conta? Sério? Ainda que fosse só o Elon Musk, o dono das duas, não tivessem outros acionistas, você tem que comprovar, para você cobrar de uma empresa a dívida de outra, você tem que comprovar a existência de fraude para isso. Então, assim, olha quantos atropelos dos processos legais do Brasil a gente está vivenciando. Mas só voltando ao ponto da piada aqui. Eu vi muita gente fazendo gracinha, fazendo piada. Eu sei que a gente é bem-humorado, mas o momento não é para isso. O momento não é para piada. O momento é muito sério. O momento é muito delicado. Todo mundo está puxando a corda da liberdade de expressão. Eu não acho que liberdade de expressão é algo irrestrito. Eu não acho. Eu não acho que o cara tem direito a... Não tem. Agora, a censura é algo perigoso. Então, se o cara foi lá e pregou a extinção por meios... Porque eu não quero usar as palavras que são delicadas aqui, sensíveis para o algoritmo. A extinção de um tribunal do país através do fim das pessoas que compõem esse tribunal. Se ele estiver pregando isso é crime, ele tem que ser responsabilizado, julgado e preso. Simples assim. Agora, quando você previamente tira o direito dele de postar alguma coisa, você está entrando num terreno de censura prévia que é muito delicado, que é muito problemático. O maior desafio deste século, pelo menos desse pedaço que estamos vivendo, que é o início desse século, é a liberdade de expressão. A preservação da liberdade de expressão como um valor fundamental e a definição dos limites para essa liberdade de expressão e dos reguladores dessa liberdade de expressão. Não pode ser bunda lelê, tá? Que fique clara a minha posição. Não pode falar o que quer, falar tudo sem uma consequência daquilo, sem arcar com as responsabilidades daquilo que falou ou que postou. Não acho que tem que ser bunda lelê. Não é liberou geral, não. O problema é quando isso é regulado por um único ministro que é delegado, promotor e juiz ao mesmo tempo. Aí é complicado. E é esse o momento delicadíssimo que vivemos no Brasil. Tem solução, Jorge? Para mim não vai haver solução de curto prazo nem de médio prazo, porque ninguém está querendo ceder, porque ninguém está querendo dar um passo atrás. O poder é algo inebriante. E depois que você concentra muito poder, abrir mão desse poder concentrado é muito difícil. Parece que é o que nós vamos vivenciar durante um bom tempo aqui no Brasil. Like no vídeo se você ficou até o final. Bom sábado, juízo e tchau.